Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, queria falar que eu me chamo Amanda. Eu não tenho nenhuma habilidade com câmera. Eu não sou youtuber, eu não sou blogueira, eu não sou nada disso. Eu só gostaria de vir aqui tá passando, como eu falei no meu primeiro post, sobre o curso de psicologia, para vocês entenderem melhor como que funciona o curso, e acompanhar, né, os meus desafios do dia a dia. Eu estou de férias no momento e eu gostaria de falar um pouquinho de como foi o curso até agora. Eu estou indo para o terceiro semestre. Eu comecei a faculdade metade do ano passado, ou seja, eu entrei quando o curso já estava se encaminhando. Eu entrei no segundo semestre, né, junto com o pessoal do segundo semestre, mas para mim eles chamam de primeiro semestre. Mas não grande coisa, porque eu fiz as matérias do segundo semestre. Para mim não foi tão difícil assim acompanhar as matérias, até porque eu consegui, não era tão difícil assim, ao meu ver. A pessoal do primeiro, quando eles tiveram a matéria no primeiro semestre, eu fiquei sabendo que teve filosofia, história da psicologia e mais algumas matérias que eu ainda não sei e que eu vou descobrir no meu décimo semestre. No meu décimo semestre eu vou fazer as matérias que seriam do primeiro semestre. E a e aí eu acabei fazendo as matérias do segundo, teve muita gente que saiu, porque não sabia que isso acontecia, né? Quando você entra na metade do ano do curso numa faculdade, você vai entrar com o pessoal que já está lá estudando. Enfim, fiz esse semestre e eu gostaria de falar como que foi e quais matérias que eu tive nesse primeiro semestre, segundo semestre, na verdade, né? A primeira matéria que eu queria falar é de ética profissional. Ética profissional era para falar realmente do profissional de psicologia, então era focado em como que o psicólogo deve atuar nos consultórios, né? A sua profissão toda, como ele deve atuar, os seus valores, as leis que possuem, tem um conselho de psicologia, tanto federal, né, para o Brasil inteiro, quanto regional, que é o CFP, que é o federal, e o CRP, que é o regional. E eles controlam, assim, não que eles colocam ali coisas que eles apoiam, coisas que eles não gostam, então eles estão sempre defendendo causas. E também os psicólogos, né, os clientes, pacientes de psicólogos podem estar se escorando nesses conselhos, né, podem até estar sei lá, acontece alguma coisa na clínica e você desconfia do seu psicólogo e você aciona esse CRP e aí, né, tem toda uma causa por trás. Então, assim, é uma coisa que é bom tanto para o psicólogo quanto para o paciente, né, ter esse conselho ali escorando os dois. Também falou sobre as leis, falou também, eu tenho uma colinha aqui porque eu vou esquecer. Uma coisa, não sei se eu falei, a faculdade foi totalmente online, né, no semestre passado, que eu comecei no final do ano passado, por conta da pandemia, agora já tá presencial, então, assim, as matérias online eram um pouco difíceis, porque eu não sentia que os professores entravam profundamente nos assuntos, não era tão legal fazer a faculdade online, para ser bem sincera. Eu achei mais difícil, assim, de prestar atenção nas aulas, você não tinha muito contato com as pessoas, então era um pouco mais complicado, eu achei. Parecia que não estava fazendo, assim, mesmo que eu estava. Enfim. Lá eu tive que fazer um trabalho em grupo, né? Mesmo que eu não conhecia as pessoas, tudo mais, a gente tinha que a gente tinha um grupo no WhatsApp, então a gente acabou conversando com algumas pessoas e a gente fez o trabalho, nosso grupo foi sorteado e fez um trabalho sobre adoção.
nesse trabalho de adoção, a gente tinha que falar como que o CRP, né, que eu sou de São Paulo, como que o CRP de São Paulo vê a adoção, tanto para o lado dos pais que vão adotar, quanto para os pais biológicos, né, principalmente a mãe, porque é sempre a mãe que acaba tendo que lidar com essa situação. E também ver como que é a adoção fora do Brasil, e foi um trabalho muito extenso, muito grande mesmo, assim, eu achei impressionante. Meu grupo, a gente fez um trabalho de mais de 30 páginas, deu muito, aquelas referências bibliográficas, acho que deu umas 5 páginas, então foi um trabalho muito cansativo, e eu já assustei, porque eu pensei assim, nossa, é uma faculdade online, e tá tendo um trabalho tão pesado assim, né? Mas foi muito, muito legal de fazer. E a gente ficou com uma nota que eu acho que a gente acabou tirando a nota máxima nesse trabalho. Outra matéria que teve foi processos psicológicos básicos. Essa matéria eu vou falar que eu particularmente esperava muito mais, achava que seria bem mais legal, mas eu acho que eu não gostei por conta do professor. O professor da minha faculdade é uma pessoa muito arcaica, que dava uma matéria de um jeito muito maçante, e que, ainda mais que era online de manhã, e ele falava de um jeito devagarzinho, dava muito mais sono. Era muito, muito chato, sendo bem sincera. Mas quando eu fui estudar para a prova, que eu me baseei nesse livro aqui, vou pegar para vocês, que se chama Psicologia, que é do Myers, que era um dos livros que era recomendado pelo professor. A gente tinha algumas bibliografias básicas para escolher, e acho que eram 3 livros, e esse daqui foi o que eu resolvi escolher. Não é um livro barato, mas a prova inteira foi baseada basicamente em alguns capítulos desse livro. E o livro é muito interessante, muito mais interessante do que o professor explicando. Ele é muito mais completo. E ele fala basicamente, essa matéria fala basicamente dos processos psicológicos básicos do ser humano. Então, a emoção, a motivação, a sensação, a percepção, como que os neurônios recebem informação. Então, é uma matéria interessante, é bem legal. O livro foi muito legal, o professor que não, mas e as pessoas também não foram muito bem nessa matéria. Muitas pessoas ficaram de exame nessa matéria, que eu fiquei sabendo, e porque eu acho que por conta da didática mesmo do professor. Não era uma matéria simples de se dar, é muito detalhe, e a didática não era tão boa. Mas o livro me salvou, e eu acabei gostando muito por conta do livro. Deixa eu ver aqui a próxima. A próxima matéria que eu estudei foi Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem. Essa matéria para mim foi sensacional, assim. Foi a melhor matéria que eu tive nesse semestre. A professora era muito boa, ela dava aula para mais de 600 alunos online, porque era para todas as turmas de psicologia da manhã do Brasil inteiro. E também para a turma de pedagogia, porque vai falar sobre educação, né, sobre as escolas, como que é o formato de aula. Então mescla um pouco da pedagogia com a psicologia, fala dos psicólogos que criaram as abordagens, que como influencia na escola, no ensino, e qual que é uma das melhores, vamos dizer assim, abordagem que pode se ter com os alunos para eles aprenderem melhor as matérias. E
Eu achei muito interessante. Essa matéria a gente só teve uma prova que valia de 0 a 10. Ou seja, a média na minha faculdade é 7. Então, é uma prova só. Na verdade, todas foram uma prova só. O de ética teve o trabalho para ajudar. Esse de processos psicológicos básicos teve um trabalho também para ajudar, que foi sobre... deixa eu ver se eu me lembro aqui. Acho que eu não tô lembrada. Mas enfim, teve um trabalho também que foi dividido em 2 partes, nesse processo psicológicos básicos, e que ajudou também muita gente, inclusive eu, na nota, né? Então, essa matéria, que se chama Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem, foi baseada no livro da Mizukami, que é esse livro aqui que eu comprei no sebo, e eu não lembro quanto foi, mas foi baratinho, foi menos de R$30. Aqui tem várias abordagens nesse livro, a matéria toda dessa professora foi baseada nesse livro aqui. É muito interessante, né? Como eu falei, é uma matéria que pega pedagogia e psicologia e fala os tipos de abordagem que pode se ter numa escola e qual que é a melhor, qual que é a pior. E a gente sabe que hoje em dia o que tem mais nos colégios é o professor fala, o aluno escuta, que essa é a mais tradicional, que não é a mais adequada, inclusive é a da minha faculdade também, que se aplicam provas, que vai ver se o aluno entendeu ou não, e a gente sabe que não é dessa forma que a gente mede o quanto que o aluno entendeu ou não a matéria, né? Não é por provas que a gente vai entender se o aluno foi bem ou se ele absorveu toda a matéria, se ele tirou 10 é porque ele é muito esperto e sabe toda a matéria. Isso não quer dizer nada, certo? Mas esse livro aqui é da Mizukami, As Abordagens do Processo. Foi muito interessante para quem também está estudando pedagogia, vai ter uma parte de psicologia e provavelmente vai ouvir falar sobre esses tipos de abordagem comportamental, humanista, aplicado a escolas, tá certo? A próxima matéria são teorias e sistemas psicológicos. Nessa matéria, a gente teve todos os tipos, assim, praticamente todos não, mas a gente teve bastante sobre as abordagens da psicologia. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem a psicanálise, tem o behaviorismo, né, que tem o behaviorismo radical, que é do Skinner, o behaviorismo metodológico, que é do Watson, mas hoje em dia é comportamental, né, do TCC, e que as pessoas falam, né, que evoluiu para o TCC. Tem também, a gente aprendeu um pouco do humanismo, enfim, a gente aprendeu de cada abordagem um pouquinho. A professora falou por cima um pouquinho de cada abordagem. Foi muito corrido, era muito conteúdo, porque, né, imagina falar de psicanálise de Freud, e psicanálise não é só Freud, tem Lacan, tem Melanie Klein, tem vários outros autores que ela passava por cima falando as principais características de cada um e fora todas as outras abordagens. Então, assim, foi um resumão por cima de cada abordagem. Imagina que, como era online, tinha que falar caiu na prova todas essas abordagens, né? Nessa matéria, a gente também fez um trabalhinho que a gente escolhia os autores, né, os psicólogos, autores, enfim, de alguma abordagem. A gente tinha que falar de 3 e explicar a vida e a teoria dessa abordagem. E a prova de 0 a 10.
E a última matéria que a gente teve é a matéria de genética. A matéria de genética era uma matéria AVA, na qual matéria AVA é uma matéria EAD, matéria à distância. São aulas gravadas e que a gente tinha que fazer questionários que já estavam prontos, ver vídeos gravados, ler uma apostila que já estava ali na internet. São matérias que eu acho que são um pouquinho, essas matérias online, à distância, que já estão gravadas, que já tem apostila, são matérias que nem genética é muito extenso, tem muita coisa, e para não ter um professor presencial ali para você tirar dúvida, sabe? Então, eu acho que essas matérias AVA são um pouco difíceis de se entender dependendo do conteúdo, como é genética. Mas deu tudo certo, a gente aprendeu sobre algumas síndromes, sobre os genes e a gente tinha que responder 2 questionários que valiam, se eu não me engano, de 0 a 5 cada um, ou de 0 a 10 e depois fazia a média, eu não lembro, mas era uma coisa assim, eram 2 questionários que tinha que responder e tinha uma data certinha para entregar no sistema lá deles. E basicamente acredito que foi isso. Eu não sei se eu tô esquecendo alguma matéria, porque foi ano passado. Eu fui pegar as matérias que eu tive, que tá salva no meu computador. Basicamente foi isso que eu aprendi no primeiro semestre / segundo semestre. Essas foram as matérias que eu lembro, que eu tenho anotada. Pode ser que tenha mais, e eu não lembro mesmo. Mas pode ser que tenha alguma outra matéria AVA que eu não esteja lembrada, mas as matérias que foram ali não presenciais, mas que foram online, né, com o professor ali ao vivo dando aula, foram essas basicamente, tirando genética. Para mim foi muito interessante o começo desse curso. Eu resolvi continuar. Eu acho muito bacana falar sobre a mente, entender o comportamento. E esse próximo semestre, que eu já acabei também, que é o segundo semestre meu, mas é o terceiro semestre do pessoal que já começou, foi muito mais legal do que o meu primeiro semestre. Então, em outro vídeo eu vou gravar falando como que foi, eu lembro melhor, né? Então, eu vou poder falar melhor, com mais conteúdo para vocês, porque esse vídeo essas matérias que eu fiz já faz um bom tempinho, então me desculpem se eu não consegui dar tanto conteúdo assim como vocês gostariam, porque realmente a gente esquece, né? A mente dá espaço para outras coisas. Mas eu acho que quem tá com vontade de estudar psicologia tem que ter em mente que precisa ler muito, que vai ter muito trabalho e é um tempo tomado bem grande se você quiser estudar direitinho, sabe? Não é tão simples assim. E é isso, muito obrigada. Não sei se eu vou dividir esse vídeo em 2, 3 partes, como eu falei, eu não sei mexer direito com câmera, não sei mexer, é meu primeiro vídeo, então assim, espero que vocês gostem e me desculpem também qualquer coisa aí que possa ter ficado mais monótono, eu ter esquecido algumas coisas, enfim. E é isso, me acompanhem, tá? Eu vou tentar lançar alguns vídeos e alguns posts. Meu próximo semestre vai ser o meu terceiro semestre / quarto semestre de quem já começou. E eu tô bem animada, tá certo? Muito obrigada, um beijo.